Uma Vida com Propósitos, capítulo 10. A essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6,13. A essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos muito falar de rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar vitórias, triunfos, sucessos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou por obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render a nossa vida completamente a Deus em adoração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma, oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato da rendição pessoal é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de você chamar esse ato. Deus quer a sua vida, toda ela. 95% não é o suficiente. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e falta de compreensão. Por isso, não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendemos erroneamente o significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Como você pode saber que Deus o ama? Ele dá vários indícios. Ele diz que o ama, você nunca sai de sua vista, ele se preocupa com cada detalhe de sua vida, ele deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres, ele tem bons planos para a sua vida, ele perdoa você, ele é carinhosamente paciente com você. Deus o ama infinitamente mais do que você possa imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quanto importa para Deus, olhe para Cristo, com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um cruel feitor de escravos ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a se submeter. Ele não tenta violar a nossa vontade, mas nos atrai delicadamente para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente.
Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um patrão, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo, admitindo nossas limitações. Uma segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma. Esta é a mais antiga das tentações: sereis como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. A.W. Tozer disse: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus nem jamais seremos. Somos seres humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com o Satanás, o qual quis a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando diante de nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele, para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar a sua personalidade singular. Em vez de diminuí-la, render-se a aprimora. C.S. Lewis observou: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferenças, todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você diz sim, Senhor, a tudo o que Ele pede. Dizer não, Senhor, seria uma contradição. Você não pode chamar a Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite de fracassos na pescaria, Pedro foi um exemplo de rendição. Quando Jesus lhe mandou tentar novamente: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Pessoas que se entregaram a Cristo obedecem a palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus, mesmo sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou um momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Muitos esperaram um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Cada uma dessas pessoas se rendeu completamente a Deus.
Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem de estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Salmos 37, 7. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage a críticas ou não tem o ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Para muitas pessoas, o mais difícil de entregar a Deus é o seu dinheiro. Elas pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque ela compete com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O mais importante exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. Jesus não orou: Deus, se você puder retirar essa dor, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus pode fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta-o, por favor. Porém, se o contrário cumpre o teu propósito, esse também é o meu desejo. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que suou sangue. Render-se é um trabalho árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra nossa natureza egoísta. A bênção da rendição. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando rende sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em seguida, você se sente livre. Ofereça-se aos caminhos de Deus e a liberdade jamais o abandonará. Seus ensinos o libertam para viver abertamente em sua liberdade. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Quando Josué se aproximou da maior batalha de sua vida, ele deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e rendeu-lhe os seus planos. Tal rendição levou a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. Pela rendição veio a vitória. Render-se não o enfraquece, mas o fortalece. Entregue-se a Deus. Você não tem de temer ou se render a mais ninguém. William Booth, fundador do Exército da Salvação. Entregue-se a Deus. Você não tem de temer ou se render a mais ninguém. William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela havia se rendido completamente a Ele. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se
inteiramente a Deus. Tiago 4:7. A melhor forma de viver. Todo mundo, com o tempo, se rende a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativas de outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo ou ao orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, ídolos, para as quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. E Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. A King James Version, KJV, denomina rendição a Deus vosso culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um tolo impulso emocional, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar em sua vida. Foi por isso que Paulo disse: por isso temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim para Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo às bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver enfocando planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, Ele começará por aqui. Então entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, seus medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo na direção de sua vida e tire as mãos do volante. Não tenha medo. Nada sob seu controle poderá ficar descontrolado. Controlado por Cristo, você pode dar conta de qualquer coisa. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer sacrifício através dele, que infunde uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Filipenses 4:13. O motivo da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, após ele ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção capturada de formas menos dramáticas. Não obstante, render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: morro todos os dias. Há o momento da rendição e há a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é ele escapulir do altar. Então você provavelmente terá de renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão das suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Lucas 9:23. Deixe-me dar-lhe um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador do Campus Crusade for Christ, cruzada estudantil e profissional para Cristo. Por meio da equipe da cruzada ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por mais de 4 bilhões de pessoas, mais de 150 milhões de pessoas vierão a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu: quando jovem, eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente o redigi e assinei meu nome embaixo. Ele dizia:
Deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já assinou um contrato como esse com Deus? Ou você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que quiser? Esse é o motivo de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. 10º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Um versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. Uma pergunta para meditar. Qual área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Conclusão do 10º capítulo. Qual área, minha irmã, que você ainda não entregou nas mãos de Deus, ou você não entregou, não foi nada? Em qual área que você ainda está tentando estar no controle? De que você quer fazer do seu jeito? De que você acha que você sabe mais do que Deus, o que é melhor para sua vida? Quando eu digo dessa forma, você se assusta, né? Mas essa é a verdade. Quando a gente não se rende a Deus, a gente se julga mais esperta, mais inteligente, mais sábia do que Deus. Ele te formou. Então a gente precisa começar por Ele todas as vezes e se render a Ele. Literalmente se render. Senhor, eu me rendo. Toma minha vida, toma os meus sonhos, toma minha boca, toma os meus olhos, toma toda a minha capacidade, minha capacitação. Me toma por completo, Senhor, por completo. Eis-me aqui, use-me a mim no que o Senhor quiser. Use-me do jeito que o Senhor quiser, para falar com quem o Senhor quiser, do modo que o Senhor quiser. Eis-me aqui, completamente rendida a Ti. Se você nunca fez essa oração, faça essa oração. Renda-se completamente ao Senhor. Diga a Ele as áreas que você ainda tem medo. Eu lembro quando Deus me falou para entregar as minhas filhas. Ele não me falou, Ele começou a me confrontar sobre isso. Foi muito desafiador. Você pensar, vou entregar minhas filhas para Deus. Parecia que se eu estivesse entregando elas, que elas iriam morrer. Mas depois que eu fiz, foi libertador. E de tempo em tempo eu falo para Ele, Senhor, elas são suas. Eu não vou pegar de volta, elas são suas. E eu sei que os teus propósitos irão se cumprir na vida de cada uma delas. Mas não é fácil. Às vezes é muito mais fácil a gente se entregar do que entregar os nossos filhos. E o seu casamento já entregou? O casamento está difícil, o casamento está... vocês não se entendem, vocês estão discutindo muito. Entregue o seu casamento ao Senhor. Senhor, até que eu fiz o que eu conseguia. O casamento é seu, eu entrego esse casamento, é seu. Família é propósito de Deus. Casamento é propósito de Deus. Jesus começou o ministério dele num casamento em Caná. Então, o casamento é propósito de Deus. Entregue ao Senhor, mas faça a sua parte. Seja intencional, seja amável, ore. Mas entregue ao Senhor. Renda-se ao Senhor em todas as áreas. O seu profissional. Senhor, eu te entrego a minha área profissional. Eu te entrego o meu trabalho, Senhor. Eu te entrego a minha agenda, papai. Eu te entrego. Faça como o Senhor quiser. Às vezes a gente acha que a gente está perdendo em entregar ao Senhor. Mas você está, na verdade, ganhando. Porque Ele sim sabe de todas as coisas. Um beijo grande e eu te vejo no capítulo 11.